O governo acabou de lançar um produto que pode mudar completamente a forma como o brasileiro guarda dinheiro. Vai impactar a sua reserva de emergência, vai impactar os maiores bancos do Brasil e vai impactar uma coisa que praticamente ninguém está comentando por aí. Vai impactar os imóveis do brasileiro. Essa semana, o Tesouro Nacional lançou oficialmente um título inédito. É um título que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um título que você pode resgatar o seu dinheiro às 4 horas da manhã de um domingo e em poucos segundos esse dinheiro vai cair na sua conta como um Pix vindo direto do governo. Esse título se chama Tesouro Reserva e o nome não é à toa, porque ele foi criado com um objetivo mega claro, que é acabar de uma vez por todas com a poupança. Substituir também as caixinhas do Nubank, substituir aquela caixinha do Inter e tudo aquilo que você usa hoje para guardar a sua reserva de emergência. Mas a história não termina aí não, porque por trás desse título simples existe um movimento que é muito maior, um movimento que pode mexer com o lucro dos maiores bancos do Brasil, com o financiamento da casa própria e com o seu bolso de uma forma que talvez você ainda não tenha percebido. É exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, eu tenho 2 pedidos muito importantes. Primeiro, estão começando oficialmente as inscrições do nosso novo lançamento com o Luiz Barsi, que vai se chamar O Legado. Você vai ter acesso a vários cursos meus, do Bruno Perini e do Luiz Barsi, e mais dezenas de bônus por um preço ridiculamente barato. Então clica no link da descrição e se inscreve, porque vai ser por tempo limitado. E o segundo pedido é deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso motiva a gente a produzir cada vez mais vídeos como esse daqui pra você. E bom, eu dividi esse vídeo em 3 partes principais. Primeiro, eu vou te explicar o que é o Tesouro Reserva e como ele funciona. Segundo, eu vou te mostrar quando vale a pena investir nele e, mais importante, quando não vale. E terceiro, eu vou te mostrar o efeito dominó que esse título pode causar no Brasil inteiro. Então fica comigo até o final, porque cada pedacinho desse vídeo tem a sua devida importância. Vamos começar do começo. O nome técnico desse novo título do governo é LFT-D1. Eu sei que parece meio complexo, mas calma que eu vou te explicar de um jeito muito simples. Você provavelmente já ouviu falar no Tesouro Selic, aquele título que rende a taxa Selic e que muita gente usa como reserva de emergência. Pois bem, o Tesouro Reserva é basicamente um Tesouro Selic, mas de uma série especial. Uma série feita para resolver um problema que o Tesouro Selic que a gente conhece tinha. E qual que é o problema? O problema é o relógio. Não esse que é da Acto, é incrível, impressionante esse relógio, mas o relógio é um problema do Tesouro Selic. Pensa comigo. Hoje, se você tem um Tesouro Selic, você precisa do seu dinheiro de volta, tem uma regra. Se você pedir o resgate até 1h de um dia útil, seu dinheiro cai na sua conta no mesmo dia. Mas se você pedir depois das 13 horas, o dinheiro só cai no próximo dia útil. Ou seja, se você precisa do dinheiro numa sexta às 2h, só vai ter ele na segunda-feira. E aí eu te pergunto, que tipo de reserva de emergência é essa? Emergência não tira fim de semana, emergência não tira feriado, emergência não tira férias. A emergência acontece quando ela quer. E é exatamente esse o problema que o Tesouro Reserva veio resolver. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e você pode resgatar o seu dinheiro às 3 horas da manhã de um domingo, no Natal, no Ano Novo, no meio de um feriado, e o dinheiro cai na sua conta na hora. Isso daqui é uma mudança gigantesca. E tem muito mais, porque alguns títulos do Tesouro, como o IPCA e o prefixado, tem uma coisa chamada de marcação a mercado. E assim como o Selic, o reserva não tem a marcação a mercado. Para quem não conhece esse termo, marcação a mercado é quando o preço do seu título oscila de acordo com o que os outros investidores estão pagando por ele no mercado. Pode subir e pode cair. No Tesouro Reserva, isso não existe. O título não oscila. O governo se compromete a recomprar pelo valor justo sempre. E você não tem como ter prejuízo nesse título. E ainda tem um detalhe que pode parecer pequeno, mas ele é muito revolucionário. O investimento mínimo deve ser de apenas R$1. Exatamente R$1. Hoje, para investir em qualquer título do Tesouro, você precisa colocar no mínimo 1% do valor do título, o que dá em torno de R$180. Isso já deixou muita gente de fora do Tesouro Direto, ou às vezes é aquela quirelinha a mais, sabe? Às vezes você já investe e tem R$10 mil, só que aí sobrou 50 conto. Putz, não dá para investir 50 conto, vai ficar pendurado na sua conta. E às vezes a pessoa preferia investir no CDB de um banco, porque o investimento mínimo era de R$1. Só que agora isso acabou. O Tesouro Reserva vai ter um investimento mínimo super acessível para qualquer pessoa começar a guardar dinheiro. Quer dizer então que tudo são flores? Não. Existem 3 pontos importantes que você precisa entender. Primeiro, ele paga imposto de renda pela tabela regressiva. Ele começa em 22,5% nos primeiros 6 meses e aí vai caindo até 15% depois de 2 anos, igual qualquer renda fixa tradicional. Segundo, ele paga IOF
nos primeiros 30 dias. E terceiro, ele tem taxa de custódia da B3 de 0,2% ao ano para investimentos acima de R$10.000. Abaixo disso é isento. Mas até aí a maioria dos investimentos é igual. O Tesouro Selic também tem essa taxa de custódia, também tem IOF, também tem imposto de renda. Por isso, eu vou te mostrar agora os cenários em que vale a pena investir no Tesouro Reserva e os cenários em que existem opções melhores do que ele. Cenário 1. Você tem menos de R$10.000 para deixar guardado e você vai precisar desse dinheiro em menos de 2 anos. Nesse caso, o Tesouro Reserva ele é bom. Mas por que não é o melhor? Por quê? Porque existem fundos DI sem taxa de administração e que pagam 100% do CDI sem IOF, sem taxa de custódia e com a mesma liquidez diária. E esses produtos no curto prazo acabam sendo ligeiramente mais rentáveis. Cenário 2. Você quer isenção de imposto de renda. Aí o Tesouro Reserva ele perde porque ele paga IR. Quem busca isenção precisa olhar para a LCI e a LCA que continuam isentas. Para patrimônios maiores e prazos mais longos, esses produtos ainda fazem mais sentido. Cenário 3 agora. Você está pensando no longo prazo contra a inflação e aí o reserva também não é a melhor opção. Para longo prazo e proteção contra a inflação, o Tesouro IPCA+ continua sendo mais adequado. O reserva foi feito para liquidez, não para investimento de prazo longo, com o objetivo de proteger contra a inflação. Cenário 4. Você usa as caixinhas turbinadas dos bancos digitais, tipo Nubank, o Mercado Pago, o PicPay. Aqui o jogo ele vai ficar mais interessante, porque na prática esses produtos são muito parecidos com o Tesouro Reserva. Os dois têm liquidez diária, os dois pagam imposto de renda pela mesma tabela regressiva, os dois têm um IOF nos primeiros 30 dias, a diferença ela está em 3 pontos só. Primeiro, a rentabilidade, alguns desses CDBs pagam até 120% do CDI, já o Tesouro Reserva paga 100% da Selic, em rentabilidade bruta as caixinhas ganham um pouco, só que entra o segundo ponto, que essas taxas turbinadas quase nunca são permanentes, ou elas exigem assinatura de um plano mensal, ou tem algum tipo de meta de gasto, ou só valem até R$10.000. Acima disso, cai para 100% do CDI. E o banco pode mudar essa taxa a qualquer momento. Terceiro, a garantia. As caixinhas têm FGC, que cobre até 250 mil por instituição, só que o Tesouro Reserva tem garantia do governo brasileiro, não tem limite. Resumindo, para valores até 10 mil, a caixinha turbinada leva uma pequena vantagem. Acima disso, ou para quem não quer ficar refém de plano de assinatura, o Tesouro Reserva passa na frente. E agora o último cenário que eu vou trazer aqui é muito interessante. Presta atenção. No cenário 5, você tem mais de 10 mil, você quer liquidez, segurança máxima e risco soberano. Aqui, o Tesouro Reserva ganha, e ganha disparado. E tem um detalhe que eu acho fantástico e que pouca gente está percebendo. Por causa de uma coisa chamada de imposto diferido, tá? Eu vou te mostrar a simulação que eu fiz aqui, tudo pode mudar. Mas já que você investe R$100.000 hoje, em maio de 2026, e aí você tem duas opções. Colocar no Tesouro Selic 2031, que vence em 2031, ou colocar no Tesouro Reserva 2036, que vence em 36. Considerando uma rentabilidade próxima da Selic, IR de 15% no longo prazo, o que acontece? No Tesouro Selic 2031, quando o título vence em 2031, você é obrigado a pagar o imposto de renda. Seu capital cai de 177 mil para 165 mil, aí você reinveste esse valor e continua rendendo até 2036. No final líquido, você vai terminar com 272.691. Já no Tesouro Reserva 2036, o imposto fica diferido, ou seja, ele fica adiado por 5 anos a mais. Ele é só cobrado lá em 2036 no vencimento. Isso significa que durante todos esses anos, os juros compostos estão atuando sobre um valor maior. E o resultado é que no final, você termina com 278.997. São 6.300 a mais que no Selic. A diferença pode até não ser tão grande, mas é R$6.300 a mais no seu bolso. Simplesmente porque você escolheu um título em que o imposto é cobrado lá na frente e não no meio do caminho. Essa daqui é uma das vantagens silenciosas do Tesouro Reserva. Então, se você tem pouco dinheiro guardado e vai usar logo, o fundo DI sem taxa ainda ganha, porque não paga taxa de custódia. Se você quer fugir de imposto de renda, LC e LCA continuam imbatíveis. Se você pensa em longo prazo e quer se proteger da inflação, Tesouro IPCA+, as caixinhas turbinadas dos bancos digitais ainda levam uma pequena vantagem em rentabilidade, desde que você não se importe com um plano de assinatura ou meta de gasto. E agora, se você quer liquidez total 24 horas por dia, segurança máxima do governo e ainda quer aproveitar o efeito do imposto diferido nos juros compostos, aí o Tesouro Reserva pode ser a melhor opção. É para esse perfil que ele foi feito. Agora que você entendeu o que ele é, como funciona, quando vale e quando não vale a pena investir nesse título, eu preciso te contar uma coisa que pouquíssima gente está comentando por aí. E é aqui que a história fica realmente interessante. Existem algumas estimativas de que esse novo título do governo pode tirar entre 20 e 30 bilhões de reais da poupança. Isso só nos primeiros meses. Obviamente, são só estimativas. A gente ainda precisa ver se isso realmente vai acontecer. Mas o ponto aqui é que a poupança não é só um investimento. A poupança é um instrumento que financia o crédito imobiliário no Brasil. Pensa comigo. Quando você coloca dinheiro na poupança, o banco não guarda esse dinheiro num cofre. O banco vai emprestar esse dinheiro
dinheiro para as outras pessoas. E uma boa parte desse dinheiro vai para o crédito imobiliário pelo sistema chamado SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. É a poupança que paga o financiamento da casa própria de milhões de brasileiros. Agora pensa comigo, o que acontece quando esse dinheiro sai da poupança e vai para o Tesouro Reserva? Os bancos perdem captação barata, o custo do funding sobe, o crédito imobiliário pode encarecer, porque a poupança paga muito pouco para o investidor. O Tesouro Reserva vai pagar mais para o investidor. Então, se o banco usa esse dinheiro para emprestar para alguém, o banco pagaria muito mais caro por esse dinheiro. Em outras palavras, um produto criado para ser a reserva de emergência do brasileiro pode acabar afetando, lá na ponta, a taxa de juros do financiamento da casa própria do Brasil inteiro. Isso é só o começo, porque quem mais sente esse impacto no curto prazo são justamente as fintechs e os bancos digitais. Boa parte deles cresceu nos últimos anos, prometendo exatamente o que o Tesouro está prometendo agora, que é um rendimento automático, liquidez diária e experiência simples. E agora chegou um concorrente que oferece tudo isso, mas com risco soberano, direto do governo. Então o Tesouro Reserva aumenta muito a concorrência por liquidez no sistema financeiro brasileiro. E para você ter uma ideia, se os bancos começarem a perder depósitos, eles vão precisar fazer o quê? Subir as taxas dos CDBs para reter cliente. Isso vai comprimir as margens, reduz o lucro e pode aparecer nos balanços desses bancos nos próximos anos. Esse produto novo do Tesouro, que parecia simples, pode acabar criando uma bela de uma dor de cabeça para os bancos e para quem vai financiar a casa própria nos próximos. Então, basicamente, o governo está pegando o funding mais barato que existia no sistema financeiro privado, que é a poupança, e trazendo todo esse dinheiro diretamente para o caixa do Tesouro Nacional. E tem um detalhe. Por enquanto, só os clientes do Banco do Brasil conseguem acessar o Tesouro Reserva. A promessa é abrir para todas as corretoras e bancos parceiros do Tesouro Direto, mas só daqui a um tempo. Enquanto isso, os mais de 80 milhões de clientes do Banco do Brasil ficam com acesso exclusivo a um produto que nenhum outro banco oferece. E pensando até num outro efeito de terceira ordem, isso pode beneficiar os resultados do Banco do Brasil de alguma forma nos próximos trimestres. Porque enquanto os outros bancões estão vendo o dinheiro da poupança escorrer pelos dedos, o Banco do Brasil é justamente o banco que está oferecendo a porta de saída desse dinheiro. Ele atrai novos clientes que querem o Tesouro Reserva, aumenta o engajamento da base que já tem e ainda fica com uma vantagem competitiva exclusiva. Ou seja, no curtíssimo prazo, o BB pode ser o grande vencedor silencioso dessa história toda. E quem deve ficar muito feliz com isso é o Barsi. Afinal de contas, nosso Warren Buffett brasileiro é acionista do Banco do Brasil há mais de 50 anos e, se eu não me engano, o Banco do Brasil é uma das 5 maiores ações da carteira do Barsi hoje. Lembrando vocês que o Grupo Primo está se unindo com o Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa, para criar a nossa mais nova mentoria. Você vai ter acesso ao do Meu Milhão com dividendos, ao jeito Barsi de investir, vai ter acesso a FinClass, ao aplicativo da GF, ao Viver de Renda do Bruno Perini, vai ter acesso até mesmo ao MBA de Value Investing do Barsi com certificado. Você vai ter acesso a 16 produtos pelo preço de um. E tudo isso por um preço ridiculamente baixo comparado a tudo que você vai receber. Clica no link aqui da descrição ou escaneia o QR Code que está aparecendo na tela agora para participar da primeira turma da nossa nova mentoria. E agora, voltando ao nosso assunto, eu separei aqui 3 lições que você precisa tirar dessa novidade que é o Tesouro Reserva. Primeiro, reserva de emergência tem regra. Ela precisa de liquidez total, segurança máxima e zero volatilidade. O Tesouro Reserva atende todos esses critérios, mas ele não é único. Existem fundos DI sem taxa de custódia, caixinhas que têm FGC e podem render mais de 100% do CDI, tem LCs e LCAs que são isentas de imposto de renda e não existe resposta única de qual é melhor, mas com certeza o Tesouro Reserva é uma das melhores opções que existem, principalmente pelo fato de ele ter risco soberano e liquidez 24 horas por dia, 7 dias por semana. Segunda lição, todo movimento grande do governo no mercado tem um efeito de segunda ordem. O Tesouro Reserva parece um produto inocente, mas ele mexe com a poupança, com o crédito imobiliário, com o lucro dos bancos e com as margens das fintechs. Se vocês pedirem muito nos comentários, posso fazer um vídeo explicando detalhe por detalhe desses impactos no seu bolso. E a terceira lição, essa é a mais importante, você não pode mais perder dinheiro na poupança. Eu trouxe aqui durante o vídeo diversas opções melhores que a poupança, que são acessíveis e super fáceis de investir. E hoje, com R$1, você já consegue colocar o seu dinheiro para trabalhar de verdade num Tesouro Reserva, num fundo DI ou até numa caixinha de banco digital. Então não existe mais desculpa. Comece a investir o quanto antes. E turma, deixa nos comentários o que vocês acharam desse novo título do governo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e tchau.